Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz nas ações da Vale, pessoal. Eu aportei nas ações da empresa e existe aqui fatores que eu enxergo na Vale que pode fazer a ação disparar na bolsa e ainda por cima pagar excelentes dividendos para nós. Então, se vocês querem saber o motivo desse aporte e como que a Vale poderia ser uma empresa para transformar o seu patrimônio no longo prazo, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre esse novo aporte que eu realizei na Vale, antes da gente falar aqui de fato sobre a empresa. A Vale, pessoal, é uma empresa nova na carteira do canal e eu comprei 20 ações aqui da Vale a um preço médio de R$ 56,50. Eu acho que a Vale ali abaixo dos R$ 60 denota uma oportunidade interessante para ir fazendo ali compras interessantes abaixo desse patamar de preço. E eu enxergo grandes oportunidades de grandes aportes na Vale, principalmente aí abaixo do valor patrimonial, que é os R$ 47. Portanto, eu acho muito improvável da empresa no curto prazo vir abaixo do valor patrimonial, a não ser que de fato acontecesse algum fato ruim, pontual na empresa, que pode fazer ali que ela fosse abaixo do valor patrimonial. Caso contrário, nesses preços mesmo, eu acho que a ação já está barata. E a gente já consegue observar os detalhes aqui um pouco do aporte quando a gente vem aqui na parte de lançamento, tá? E olha aqui, no dia 3/9 eu comprei 20 ações da Vale, ou seja, a mais nova empresa da carteira do canal. E as únicas ações de commodities que eu tenho aqui na carteira, pelo menos majoritariamente de commodities, 100%, são ações da Petrobras e as ações da Vale, que eu acho que tem uma correlação bastante interessante nos patamares de preço atual. Antes da gente falar sobre múltiplos, falar sobre perspectiva, se a ação tá barata ou não tá, vamos entender, tá? O que a Vale faz para ganhar dinheiro? A Vale, pessoal, ela é líder na exportação de minério de ferro. Perceba que ela é a maior gigante de mineração, uma multinacional brasileira que opera no setor de mineração, tá? Quando a gente percebe um pouco aqui a composição da receita da empresa, a gente percebe que há uma grande dependência no mercado chinês. 48% aí da Vale está exposto na China, ou seja, a China é o principal aí, né, no caso, fornecedor da empresa. Então, se a China vai mal, consequentemente a Vale vai mal e vice-versa. E, consequentemente, tem ali outras participações. Brasil 10%, Europa 9%, Japão 6% e continente asiático como um todo, né, em 6%. E perceba que a matriz, o principal negócio aqui da Vale é o minério de ferro. 79% da exposição da empresa, que é aquele minério que eu falei para vocês ali em vídeos anteriores sobre Vale, tá? Sobre o minério de Carajás, que ele tem um alto teor de concentração e é um dos melhores minérios de ferro do planeta, pessoal, com maior alto teor de concentração e qualidade no mundo, tá? Então, olha só a importância que a Vale tem. Eu uso aqui um site muito interessante para analisar o preço das commodities, que é aqui o Trading Economics. E aqui você pode consultar o preço da commodity em tempo real, Iron Ore. Geralmente você pode pôr no inglês ou traduzir para o português, aí vai depender do que você quer. Perceba que essa alta que a gente teve hoje em Vale decorre principalmente por conta da alta do preço do minério, então ela acompanha consequentemente o preço do minério. E perceba que ele está mais ou menos em uma das suas mínimas, desde o ano de 2020, desde o ano de 2018, perceba que o minério aqui está em queda, principalmente por conta do enfraquecimento monetário na economia chinesa e o minério tem caído. Mas sabe qual a grande questão aqui na Vale? O mesmo que eu falo para a Petrobras, a Vale está muito mais protegida
contra os ciclos de flutuações de preço da commodity do minério de ferro. Sabe por quê, pessoal? Primeiro fator, que é uma questão por estatística pura, tá? O preço de qualquer commodity, seja minério de ferro, seja petróleo, seja aí commodities agrícolas, ele não pode cair a tal ponto de inviabilizar a produção dessas empresas, porque isso congelaria os estoques e prejudicaria a demanda global. Consequentemente, as empresas paralisariam suas operações e o mundo todo pararia. Então não é razoável pensar que o preço do minério ficará tão baixo por muito tempo, principalmente nessa região de 50 dólares. Perceba que sempre quando ele atinge essa região, o preço volta a se valorizar novamente, porque o mercado injeta liquidez para que a commodity continue levemente acima, para que a empresa tenha um pouco de margem para voltar aí, obviamente, a ter as suas operações de uma maneira saudável, tá? E hoje, observando a Vale, quando a gente vai aqui na análise de resultados do segundo trimestre de 2025, sabe um ponto que me chamou bastante a atenção, pessoal? O mesmo case aqui da Petrobras, é que a Vale hoje, ela tem um custo de extração muito baixo, ou seja, o custo de extração por pelota de minério de ferro. Você pode consultar isso aqui no site de RI da empresa. Ela detalha muito bem, ó, essa parte de custo caixa. Hoje, o custo médio de extração da Vale é de 53 dólares a pelota, 53 dólares a tonelada de minério de ferro. Então, significa que a margem hoje da empresa está alta e para a empresa ter prejuízo, o preço do minério precisaria cair para abaixo de 53 dólares, o que é irreal, pelo menos aqui no curto prazo, disso acontecer, e se vier a acontecer por algum fator, será muito rápido e provavelmente a commodity voltará novamente a se valorizar, tá? E perceba que esse custo caixa da empresa vem se reduzindo a uma velocidade muito interessante, pessoal, fazendo com que a Vale se torne cada vez mais eficiente. Também o custo aqui na parte de cobre, só que o que mais importa é olhar na parte de minério, que representa aqui grande parte da sua receita, tá? Quando a gente observa aqui, ó, a empresa continua crescendo a produção, continua crescendo, né? Aqui no caso, a demanda, produção de níquel avançou 44%, produção de cobre subiu 18% e produção no minério de ferro subiu 4%. Perceba que mesmo com a China enfraquecida, a Vale, pela sua excelente gestão, continua crescendo. E pessoal, eu acho que a Vale, assim como Petrobras e outras empresas, ela tem a sua importância globalmente. Não é uma empresa que vai parar ali de gerar resultados positivos, tá? Até porque ela tem uma importância global. Se a Vale hoje quebrasse, acontecesse alguma coisa, seria irreversível, tanto no âmbito nacional, como também no âmbito, né, internacional aqui da empresa, principalmente para a China, né, que é altamente dependente aí da Vale nesses quesitos. Então, olha que interessante. E aqui o EBITDA, que é a geração de caixa, geralmente para empresas cíclicas, a gente gosta de olhar para o EBITDA ao invés do lucro líquido. Por quê? O lucro líquido, ele pode sofrer várias distorções, porque existe ali efeitos cambiais, fiscais, que faz com que o lucro líquido, né, tenha essas alterações. Mas o EBITDA, ele reflete o real valor e a geração de caixa dessas empresas. E perceba que hoje o EBITDA da Vale está em 3,4 bilhões de dólares. Quando a gente pega aqui o EBITDA acumulado da empresa somente no trimestre, isso aqui é relativo a um trimestre apenas, tá? 3,4 bi multiplicado pelo dólar atual a 5,43, isso nos dá 18,4 bilhões de EBITDA. Se eu multiplicar isso aqui por 4, a Vale está tendo um EBITDA anual, né, pro forma de 73,8 bilhões de reais. Simboliza que hoje a ação pode estar muito barata. Quando você olha para preço-lucro, tá? Você usa a lógica inversa. Você vai pensar que tá caro, porém, não use a análise simplista. Por quê? Para ações cíclicas, a gente nunca gosta que o PL fique baixo, a gente gosta que o PL estique, porque simboliza que essa ação está num fundo de ciclo, pessoal. Então olha só a diferença quando você analisa uma ação de commodity, é totalmente o contrário. Prefira o EV sobre EBITDA, e quando há uma conjuntura de EV sobre EBITDA baixo e PL alto, simboliza que a ação provavelmente está descontada. Hoje, quando a gente pega aqui, ó, o valor de firma, que nada mais é do que o valor de mercado somado à dívida líquida da Vale, vamos pegar aqui 259, mais a dívida líquida da empresa, que fica na faixa aqui de 66 bilhões. Então, Vale hoje tem 325 bi de valor de firma. Se eu dividir por um EBITDA, tá? Médio anual na faixa de 73 bilhões, a gente tem aqui um EV sobre EBITDA de 4,45. A média da empresa é ser negociada em 7 a 8 vezes EBITDA. Então, caso a empresa no futuro fosse negociada pelas suas médias, isso tecnicamente traria um potencial de alta até os 445 bi
de valor de mercado, o que dividido pelo valor de mercado atual, a Vale teria um potencial de alta de 71% nas cotações. E perceba que a ação subir 71% não seria nada irreal, até porque em ciclos de alta anterior, a Vale já chegou a custar aproximadamente R$ 125 na cotação. Isso aqui é uma cotação muito elevada, pessoal, e hoje aí a cotação está em 50 a 56 reais. O potencial de upside seria muito bom. Fora que colocando pela lupa do Benjamin Graham, preço justo do Graham, tá? A Vale estaria uma pechincha 22,5 vezes um EBITDA por ação, né? Na faixa aqui de 15 e vezes um valor patrimonial na faixa de 47. Isso dá para a Vale um preço justo de R$ 125 reais, pessoal, que dividido pela cotação atual de 57, isso nos traz um potencial de alta de 120% para as ações da Vale. Para a Vale ficar cara hoje, levemente com pouca margem de segurança, apenas acima dos 65 a 64 reais. E já para não ficar ali tão barata, acima de 60, o que está aparentemente longe disso acontecer. Então, nestes preços atuais, eu vejo sim uma margem de segurança interessante na Vale. Quando a gente olha para o indicador PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a relação do EV sobre EBITDA sobre a taxa de crescimento, bom, 1 menos payout mede 30%, vezes ROIC, né? Retorno sobre capital investido já descontando a dívida líquida de 13%. Então a Vale cresceu na média 9,1% ao ano. Quando a gente pega aqui, ó, 4,12 de EV sobre EBITDA e divide por 9,1, PEG Ratio de 0,45. Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, simboliza que a ação está extremamente descontada. E aparentemente é o que tem acontecido com a Vale, mais de 50% de desconto em relação às suas médias históricas. E sabe qual é o interessante de tudo isso, pessoal? É que quando a gente coloca aqui, ó, por outras métricas também, observando o retorno embutido no preço da ação, se a empresa conseguir crescer 9,1% ao ano na perpetuidade, porque tecnicamente de uma maneira consistente, e conseguir trazer, né, no caso um dividend yield médio na faixa de 10%, se você garantir um bom preço, você consegue um retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano. Então, perceba que isso supera vários títulos públicos e, né, na perpetuidade, Vale mesmo trouxe até mais retorno do que isso. Para quem comprou Vale há muito tempo, desde o Plano Real, conseguiu facilmente mais de 25% ao ano de retorno. E hoje uma empresa com uma dívida líquida controlada, potencial de alta, bom indicador de rentabilidade, mesmo com uma commodity desvalorizada, parece ser uma belíssima oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E esses foram os motivos do porquê eu decidi colocar ações da Vale na carteira do canal. Aproveitando esse ciclo de baixa no preço do minério, fora também, né, que consequentemente o Ibovespa continua depreciado, queda na taxa de juros pode acontecer ali para o ano de 2026, um ciclo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central, e isso atrairia fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, e as grandes corporações, grandes empresas como Banco do Brasil, Vale e Petrobras poderiam subir conjuntamente, acompanhando a alta do seu benchmark, que é o Ibovespa. São esses fatores que me fizeram colocar grande exposição nessas empresas neste patamar de preço, tá? Tá bom, Pablo, nossa, é extremamente difícil fazer o que você faz. Eu não sei fazer isso, tô começando agora, precisava de um amparo, de um auxílio. Será que você tem algum produto que nos ajude a atingir, né, no caso em mitigar os riscos e trazer uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Ela é para a sua vida toda. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você compra ali no mês, tá? Tecnicamente, essa planilha está mais barata do que isto. E veja que ela tem mais de 100 ações que você pode estudar aqui em tempo real. Se você quiser colocar alguma na sua carteira, aí a escolha é totalmente sua. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Tá? Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha serão feitas sem que você tenha que fazer nada automaticamente, tá? Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá?
refletindo a realidade em tempo real. Fora também que você tem aí acesso aos melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, só baleias do mercado, pessoal. Fora que você também pode ter acesso aqui a preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também tem acesso à minha parte de membros. Já sugiro fortemente que você se torne membro do canal. Apenas R$19,99 por mês para você ter um conteúdo totalmente imersivo. Coisas aí que eu não falo na parte pública. Análise muito mais imersiva e também, tá? Se a parte membro atingir 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de uma forma totalmente gratuita para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Vale e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!